Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Além de causar as complicações na saúde que já conhecemos hoje, a pessoa que desenvolve o diabetes entra para um grupo de risco de outras doenças, como por exemplo o AVC. A Unimed Fortaleza realiza um grupo de apoio para ajudar clientes que estão nesse perfil. Vamos ver. Durante uma sessão de exames de rotina, a Amélia descobriu que estava com o tipo 2 do diabetes. Que eu tinha hipotireoidismo e num desses exames ela detectou que eu tinha diabetes. Nos últimos 12 anos, ela mantém o diabetes sob controle. Para aprender a conviver melhor com as restrições da doença, ela participa do grupo de medicina preventiva Supervida. Eu acho que ele pode me ajudar bastante, porque ele vai tentar me ensinar a como conviver mais com a doença, com essa doença, com a diabetes, e me orientar na alimentação, me orientar no estresse. Quando eu estou estressada, o diabetes aumenta mais. A pessoa que tem diabetes aumenta as possibilidades de desenvolver doenças cardiovasculares. O diabetes é um fator de risco extremamente importante, principalmente para a formatação das doenças de infarto e AVC. O indivíduo diabético, quando comparado com o indivíduo não diabético, é como se eu multiplicasse o risco desse indivíduo por 2,3 vezes muito maior de chance deste indivíduo ter um evento. Os clientes que participam do grupo aprendem com a ajuda dos profissionais da Unimed como conviver, amenizar e prevenir as complicações causadas pela doença. Como fazer para que o indivíduo possa abordar todos os tais fatores de risco, e aí se inclui o diabetes. A gente bota em associação a hipertensão arterial, a obesidade, o estresse, o sedentarismo e o tabagismo, tudo isso englobado num grupo onde a gente discute todas as nuances de cada fator de risco que vai levar ao infarto e ao AVC. E agora a gente recebe a psicóloga Carla Martins, que está aqui com a gente, para falar sobre como é que o diabético pode ter qualidade de vida e conviver com o problema ao mesmo tempo. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Marina. A gente estava falando um pouco sobre, principalmente na situação das crianças, né? Como é que vocês trabalham, um psicólogo, para dar um diagnóstico desse tipo, assim, se vocês entram nesse momento, né? Porque a criança, às vezes, ou o adolescente, ele escuta falar do diabetes, mas não tem a menor ideia do que se trata, não entende direito o problema, né? Como é que é essa abordagem inicial? Olha, é muito importante respeitar o momento de desenvolvimento do sujeito, né? A linguagem utilizada para uma criança de 4 anos é diferente de uma utilizada para uma criança de 7 ou para uma adolescente, né? Precisa que a gente respeite também aquele momento de desenvolvimento. É importante falar de maneira clara, né? E não mentir para a criança. Que acontece algumas vezes, mesmo no consultório, de a criança dizer que está fazendo a dieta porque vai ficar bom, né? De que a mãe diz que se não comer doce vai ficar bom. Isso é uma mentira, né? Então a gente evita e pede que as pessoas não enganem, porque um dia ela vai descobrir. E no dia que ela descobrir, pode gerar uma revolta, né? Uma raiva, ela parar com a dieta e parar com o tratamento de maneira adequada, porque se sentiu enganado. Então é falar a verdade de maneira clara e se colocando do lado da criança, dizendo que está junto com ela e colaborando com ela nesse momento de readaptação do estilo de vida, né? E essa readaptação do estilo de vida, por exemplo, de crianças e adolescentes que precisam estar em convívio social para se afirmar, para fazer novo ciclo de amizade, como é que ela faz para evitar estar se expondo a riscos na hora desses contatos? Olha, é importante que a família avise ao suporte social ao redor da criança. A escola, por exemplo, precisa estar avisada, né, de saber como se comportar com essa criança, caso ela venha a ter algum tipo de complicação e como observar na hora do lanche. As crianças às vezes trocam lanche uma com as outras, então saber de que aquele paciente não pode. Avisar a família, os outros membros da família. É preciso que as pessoas estejam informadas. Não adianta esconder a doença, porque quando você esconde, você está trabalhando com a negação, você coloca a criança em situação de risco. No começo do programa a gente mostrou uma reportagem que a mãe falou, agora vai mudar tudo lá em casa, todo mundo vai
mudar junto com a minha filha, né? É importante esse tipo de comportamento também, assim, ter essa mudança geral dentro de casa? Na verdade, é o ideal. O ideal é que a família aproveite a oportunidade para também repensar os seus valores, né? Repensar a sua cultura alimentar, os seus valores alimentares, porque a nossa cultura, ela estimula uma alimentação inadequada, na verdade. Nós não somos culturalmente estimulados a comer muitas frutas, muitas verduras, né? A gente até escuta, mas tem uma supervalorização dos doces para as crianças. Então essa mudança geral dos pais pode ajudar a tornar mais fácil essa adaptação. Né? É o ideal. Quando a família, quando ela aceita o diagnóstico de uma maneira melhor, né, e ela se adapta também à nova rotina, a criança também vai enfrentar de uma maneira mais tranquila, e o adolescente, porque a nossa sociedade, ela já traz muito para uma alimentação errada, para um estilo de vida inadequado. Então isso já é socialmente, culturalmente estimulado. Então é preciso que a família entre sim num estilo de vida mais saudável, porque seria muito injusto, por exemplo, dizer para uma criança que ela não pode comer determinadas coisas e a mãe continuar colocando no carrinho os biscoitos recheados, né, os refrigerantes, para um outro irmão, né? Então. E quando a criança é pequena, isso eu acredito que seja até mais fácil administrar, controlar e educar, mesmo na escola ou em casa. Mas quando entra numa fase, aquela fase mais difícil, né, pré-adolescência, adolescência, que a criança quer estar no fast food com os amigos, na sorveteria, às vezes um adolescente que está querendo entrar num grupinho, está querendo consumir algo, como é que faz para educar e manter aquela rotina ali com a criança? Você tocou num aspecto super importante. Realmente, quando a criança é pequena, é mais fácil, porque a mãe põe o prato, né? A mãe que compra, e a criança acaba aceitando mais. A partir dos 10 anos, 11 anos, começam a surgir alguns problemas. Já é natural da adolescência esse afastamento, querer se afastar mais dos pais e se aproximar do grupo social, dos amigos da escola, de sair, namorar, né? E se a gente pensar nas atividades em geral dos adolescentes que estão no estilo de vida saudável, com uma programação legal, por exemplo, ir ao cinema e depois ir à pizzaria, né? Sair com a namorada e ir a uma sorveteria, seria saudável, mas para o paciente que tem diabetes é um risco, né? Pode se tornar um risco. Então, junta aí a entrada na adolescência, que já é natural que surjam determinados conflitos com a família, né? Esse afastamento da mãe. Acontece muito, o paciente com doença crônica, os pais que têm crianças com doenças crônicas, eles são pessoas, em geral, muito ansiosas, né? Sentem muito medo de perder o filho e acabam entrando num estado de ansiedade muito grande e são super protetores em muitos casos, o que atrapalha muito o autocuidado, né? Essa superproteção, ao mesmo tempo em que faz com que os pais acompanhem mais, atrapalha demais para que o próprio paciente se responsabilize pelo seu processo. Tem a consciência de que aquilo é bom para ele, né? Exato. Então, acaba virando uma bola de neve. O adolescente não se cuida, né? Porque ele se sente muitas vezes muito cobrado e sente injustiçado, né? E parte de determinadas coisas da própria adolescência, né? De querer participar de determinadas coisas e não poder. Então, o adolescente geralmente não aceita muito bem, e aí são muitos nãos, né? Não pode comer, e tem que fazer um controle da glicemia, e tem que fazer um acompanhamento, e às vezes os pais não deixam o adolescente sair, né? Tem um caso de adolescentes que os pais não deixam ir ao cinema com a namorada, porque acha que se for ao cinema, assim, né? corre um risco. E aí tem que tomar cuidado com isso, porque só atrapalha, afasta mais ainda dos pais, então afasta dos aconselhamentos, né, do cuidado, e o põe em situação de risco cada vez maior, né? Então o autocuidado vai se tornando cada vez menor e os conflitos vão se tornando maiores. E com os adultos, como é que lida com esse período? A gente viu a questão dos grupos de apoio, né? Eles podem ser importantes também nesse momento, essa troca de informação, saber que outra pessoa consegue, às vezes, realizar ou adaptar a rotina dela de uma maneira que você ainda não pensou que era possível, né? Sim. Na verdade, os grupos de apoio, eles são bons para todas as idades, né? O encontro com outros pacientes
que tem um quadro semelhante é importante para todas as idades. No caso dos adultos, eles trocam muitas ideias, mas eu vejo que na adolescência também é muito importante. Poderia ser interessante também para um pai que está tendo esse tipo de dificuldade. Também. Né? Uma outra coisa é grupo para as famílias, né? Principalmente para os pais e para as mães, sobretudo, porque geralmente são elas que cuidam mais, né? Ficam mais próximas. Porque também é importante lembrar que essa família, ela também está sofrendo, né? Essa família também precisa de suporte, também precisa de apoio, porque ela também está mudando o seu estilo de vida e esses pais, eles estão sentindo medo, né? Precisam ser respeitados, ser amparados. Então, os grupos de apoio, tanto para o paciente quanto para o familiar, no caso de criança e adolescente. E dá para o adulto, por exemplo, administrar essa questão do estresse, da ansiedade também relacionada à doença, né? Dá, né? Os grupos ajudam também nisso, porque o estresse, a ansiedade também pode piorar o quadro de hiperglicemia, né? E é uma coisa influencia na outra, né? Porque a diabetes ela é considerada para alguns autores, né, como uma doença psicossomática também, em que a parte psíquica pode ajudar a deflagrar um fator que já existe, que a pessoa já tem uma predisposição e quando colocado fatores estressantes, né, principalmente na infância, ajudar a deflagrar, como também o contrário, né, de que a doença ela traz problemas psíquicos, né, como uma revolta, estresse, ansiedade. A ansiedade está muito caracterizada, né, com diabetes. A gente está, infelizmente não tem mais muito tempo para o programa, mas a doutora Carla disse que gostaria de deixar uma mensagem para os pais, principalmente que estão assistindo, né? Eu acho que o importante para os pais, principalmente, é lembrar que criança, ela precisa, na sua educação, de amor, respeito e limite, independente se ela tem diabetes ou não, né? Todas as crianças, porque às vezes os pais, com a intenção de proteger os filhos, acabam se tornando também muito permissivos em outras coisas, né? Assim, não pode comer doce diabetes, e aí compensa, pode tirar nota baixa na escola. Compensa com outras coisas, isso prejudica muito o desenvolvimento infantil e quando chega na adolescência, então o risco é muito grande. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O Vida e Saúde de hoje está terminando. Para críticas e sugestões, você já sabe. Acesse o nosso site ou conversa com a gente por e-mail ou pelas nossas mídias sociais. Até o nosso próximo programa, TV O Povo Tem Que Ver.